Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos, graça e paz. Hoje, dia 13 de maio de 2022, sexta-feira, estamos aqui para mais uma palavra para nos edificar. Quero agradecer a você que já está inscrito no canal. Se você não está inscrito, se inscreva, junte-se a nós e também não se esqueça de, ao final, dar o seu like, compartilhar com seus queridos, comentar, porque isso ajuda no crescimento do nosso canal. Também, se você tem alegria e liberdade no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da Palavra de Deus por intermédio da Vida Plena Ministério Internacional, você pode enviar a sua contribuição. Os dados da conta e a chave do Pix estão aqui na descrição do vídeo. Isso será de grande valia para nós, amém? Dito isso, vamos à palavra de hoje. Eu quero continuar naqueles versículos, vou acrescentar mais um hoje. Tenho falado sobre vida ou morte, né? No poder da nossa língua. Eu tenho falado sobre, refletido em cima dos versículos de Hebreus 10, versículo 23, que diz: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Também Provérbios 18, versículo 21, que diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e todo aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto. E hoje eu quero acrescentar para vocês Hebreus capítulo 4, versículo 14, que diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Sabe, queridos, eu tenho falado nesses dias, nos dois vídeos anteriores, se você não assistiu, convido você a assistir. Eu falei sobre gerar vida através da nossa confissão. E da mesma forma que nós podemos gerar vida, nós podemos gerar morte, gerar destruição, gerar insucesso, gerar fracasso com aquilo que nós falamos. Como? A confissão errada, querido, é a confissão da derrota, do fracasso. É confessar que Satanás está tendo poder para nos afligir quando ele já foi derrotado na cruz do Calvário e legalmente ele não tem poder para nos afligir. Mas pela confissão da nossa boca, do fracasso, da derrota, das circunstâncias, nós damos a ele a legalidade para fazer isso acontecer. Quando você declara a derrota, ao falar sobre a sua luta contra o inimigo, sobre como o inimigo tem te prejudicado, tem te afligido, tem te prendido nesse cativeiro onde você está vivendo. Talvez nessa doença que você esteja passando, você diz dessa doença, nesse tipo de confissão, esse tipo de revelação exalta o inimigo e inconscientemente você está dizendo que Deus fracassou, que a palavra de Deus não é verdadeira, que a palavra de Deus não funciona, que a palavra de Deus não é verdade. E muitas vezes, grande parte das confissões, das declarações que a gente ouve das pessoas, é isso, glorificando o inimigo. E essas confissões, elas destroem a fé e mantêm quem faz esse tipo de confissão presa neste cativeiro que ela está vivendo. O nosso adversário, querido, ele vai ser derrotado em cada combate que a gente tiver com ele, através da confissão dos nossos lábios, a confissão da palavra dos nossos lábios. A confissão daquilo que nós cremos, que temos em Cristo, que podemos em Cristo e que já somos em Cristo. A confissão da nossa fé. E confessar que o inimigo, ele é capaz de nos prejudicar, de nos impedir de ter sucesso, vai nos tornar cada vez mais fracos, vai nos tornar cada vez mais cheios de medo e vai dar ao inimigo a vantagem que ele precisa para ter o domínio sobre nós. Por outro lado, toda tentativa do inimigo de nos afligir é destruído quando nós fazemos a confissão da palavra, sabe? Guardando aquilo que Deus diz na sua palavra, guardando a confissão da fé, porque quem fez a promessa é fiel. Amém, queridos? Toda vez que nós declaramos os nossos medos, as nossas dúvidas, as nossas fraquezas, as nossas doenças, nós estamos... É a mesma coisa que dizer, né, que a palavra não é verdadeira, que Deus falhou em cumpri-la, mas a gente precisa ter esse entendimento correto e fazer a confissão correta, fazer a confissão da palavra, declarar a palavra, da nossa boca deve sair a palavra. Deus fala lá em Isaías 53, versículo 4 e 5, que pelas pisaduras de Jesus nós somos curados. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E às vezes, ao invés de confessar esta palavra, que é a promessa de Deus que já foi cumprida ali na cruz do Calvário, nós estamos assumindo o testemunho
dos nossos sentidos, o testemunho do sintoma. E aí nós anulamos a fé. Mas se nós nos mantivermos firmes na confissão da palavra, certamente Ele levou as minhas dores, as minhas enfermidades. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que me traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Se você mantém firme a sua confissão, querido, Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Aliás, esta palavra, essa promessa já foi cumprida quando Jesus foi na cruz do Calvário, nos substituindo e comprou para nós, pagou o preço da nossa redenção, da nossa salvação, da nossa cura, da nossa libertação do cativeiro do inimigo. Amém, queridos? Precisamos manter viva essa confissão e não deixar que o inimigo nos derrote. Amém, querido? O inimigo só precisa da nossa confissão, porque o primeiro ouvido que vai ouvir a confissão é o nosso ouvido. Se nós confessamos derrotas, se nós confessamos doenças, se nós confessamos fracassos, se nós confessamos a habilidade que o inimigo está tendo de nos atrapalhar, de trazer dificuldade no nosso caminho, querido, é isso que a gente vai ter. O primeiro ouvido a ser influenciado é o nosso, a primeira mente a ser influenciada é a nossa. E a derrota acontece primeiro aqui, querido, ó, na mente. Quando o inimigo alcança vantagem na sua mente, você não consegue superar. Então, sabe, se você está agindo assim, sabe, declarando negativamente, peça perdão a Deus hoje, se arrependa hoje e mude a sua declaração, mude a sua confissão. Passe a meditar na palavra, passe a ler a palavra, veja as promessas de Deus, se encha com a palavra, para que o seu coração esteja cheio da palavra. Quando a gente fala se encher da palavra, o coração, quando Jesus fala, a boca fala do que o coração está cheio, Jesus não está falando do órgão que bombeia sangue, ele está falando do nosso espírito. A palavra é o alimento do espírito. E o nosso coração, o nosso espírito tem que estar cheio da palavra, para que quando a qualquer situação que o inimigo traga para nos apertar, para nos oprimir, se o nosso coração está cheio da palavra, o que vai sair da nossa boca deve ser a palavra, porque a palavra que dela tem poder. Quando nós cremos na palavra e nosso coração está cheio, cremos no nosso coração e nós declaramos a palavra, nós damos material para o Espírito Santo trabalhar, querido, porque Deus vela pela sua palavra para cumprir. O Espírito Santo é Deus, querido, que habita dentro de você. E quando você declara a palavra, o Espírito Santo, ele entra em cena para que a palavra de Deus se cumpra na sua vida. E quando ele entra em cena, querido, é vitória. Amém? É vitória. O inimigo não tem poder para nos detonar. Não dê a ele nenhuma chance através das palavras que saem da sua boca. Ao contrário, dê ao Espírito Santo a confissão da palavra. Declare aquilo que você é em Cristo, aquilo que você pode em Cristo, aquilo que você tem em Cristo. Aprenda isso, aprenda a meditar na palavra, aprenda a ler a palavra e declare isso, porque você está dando material para que o Espírito Santo cumpra essa palavra. Jeremias 1,12 diz, Deus fala, eu velo pela minha palavra para cumprir. Então, se Deus cuida para poder cumprir a sua palavra, quando nós declaramos a palavra, Deus entra em ação. É a palavra dele, é o caráter dele, é o trono dele, é a soberania dele que está em jogo. E Deus cumpre, Deus é fiel. Amém? As pessoas que ousaram confiar em Deus e confessar a palavra têm experimentado vitórias. Eu sou uma delas. Você também pode ser uma delas, se ainda não é. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela tua palavra. A tua palavra é a verdade. Muito obrigado, Pai, porque estamos tomando consciência da nossa responsabilidade com relação àquilo que nós falamos. A tua palavra diz, Pai, que a morte e a vida estão no poder da língua. E eu creio, Pai, em cada um dos meus irmãos que estão ouvindo essa palavra, vigiando as suas palavras, para que os bons frutos eles desfrutem. Morte e vida estão no poder da língua, e todo aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto. Que eles utilizem bem as suas línguas para confessar a palavra, para confessar as tuas promessas, para confessar aquilo que Jesus já realizou por nós na cruz do Calvário. E que cada um, Pai, desfrute cada vez mais e mais do teu favor, da tua graça, dos teus milagres, das tuas bênçãos. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Pai, quero te agradecer também, nesse momento,
pela cura do Fernando e do Sérgio Bandeira, do irmão Francisco Paulo, lá em Maracanaú, a cura da Viviane, filha da Zeza, da Laís, cura e libertação, da Alice, libertação, livramento e salvação, a cura do Doca, irmão da Georgina, a cura da Jane, filha da irmã Maria, da irmã Amélia, a cura da Ana Gabriele e da Aurineide. Pai, te agradeço pelo teu favor e tua graça nessas causas da Fernandinha e da Juliana Gama. Pai, nesses 2 concursos, te agradeço já, Pai, pelos teus anjos trabalhando, te agradeço pela vitória, te agradeço pelo teu favor e tua graça nessa causa da Letícia, te agradeço, Pai, porque chegou aquilo que nós temos agradecido ao Senhor aqui sobre a causa da Norma e do Ivan. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai, pelo teu favor e tua graça também na vida da Val e do Rafael. Uma porta de trabalho melhor para o Rafael. Te agradeço pelo teu favor e tua graça nessa causa também da Raíssa. Em nome de Jesus, Pai, te agradeço porque, Pai, também nós oramos na segunda e na terça por essa causa da Cláudia e da Luísa, e o Senhor já deu e elas já estão felizes, Pai, porque a vitória já chegou, a bênção já chegou, grande foi a vitória. Te agradeço pelas famílias da Val, da Sandra Paz, da minha mãe, da Dona Benedita, minha sogra, da Patrícia e do Luiz Eduardo Mergulhão e todas as famílias da Vida Plena. Te agradeço por paz, por salvação, por alegria, por cura, por libertação, por provisão, por proteção, livramentos e prosperidade do céu. Anjo do Senhor, guarda cada uma dessas famílias aqui mencionadas. Em nome de Jesus, livra de todo mal, de toda maldade, de toda malignidade e violência desse mundo. Livra de toda perturbação, de todo espírito de perturbação noturna, todo espírito de confusão, seja banido do meio dessas famílias, em nome de Jesus. Anjos trabalhem em favor disso e guarda essas famílias. Pai, em nome de Jesus, te agradeço pela gravidez da Josi, irmã da Marlene, e da Jade, que é a esposa do neto da irmã Maria Della Célia. Te agradeço por esses bebês sendo formados no ventre dessas mães, perfeitamente como é a tua vontade, Pai, e ao final um parto rápido e fácil para a honra e glória do teu nome. Assim eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Fiquem na paz. Não se esqueça de dar o seu like, fazer o seu comentário aqui abaixo e compartilhar com seus queridos. Fiquem na paz e até a próxima.